Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente do que eu geralmente faço aqui. Primeiro, né, o cenário é diferente. Eu tô gravando no quarto da minha irmã mais nova, porque os passarinhos lá na minha casa estão cantando muito alto, então pra não ficar barulhinhos interferindo, eu resolvi vir gravar aqui. Se tiver algum sonzinho de fundo, é porque eu tenho um ventiladorzinho ligado aqui, porque, né, grávida, gente, não vive sem ventilador e hoje tá muito quente. E como esse canal, né, é um diário da minha vida, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre um assunto daquilo que eu vivo, da realidade que eu vivo, com base nas minhas experiências. Acho que vai ser legal, eu espero que alguém assista esse vídeo e se identifique de alguma forma, ou também, se não se identificar, amém, glória a Deus. Mas é isso, e eu irei me maquiar enquanto eu converso um pouquinho com vocês. É mais um bate-papo mesmo. Bom, basicamente o tema do vídeo, né? Se você clicou nesse vídeo para assistir, você já viu que é um vídeo sobre a escolha de ser dona de casa. E foi uma escolha que eu fiz, né, com 26 anos de idade. Eu acho uma idade bem nova, né, pra escolher ser dona de casa. Na verdade, foi com 25, né? Queria contar um pouquinho como que eu cheguei, né, nessa fase, como que eu cheguei nessa conclusão, se foi algo imposto, se foi algo que eu decidi sozinha. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Eu esqueci de trazer o hidratante, então eu só vou passar um primerzinho no rosto. E eu quero começar falando sobre quem eu era, né, antes de me tornar uma dona de casa. Bom, eu era professora, tá, gente? Eu trabalhava num colégio particular aqui da minha cidade, que é tipo um colégio super... É o maior colégio particular da cidade, sabe? Eu não era professora, eu era auxiliar de professora. Eu estava cursando ainda a faculdade, meu curso era de 4 anos, né, de pedagogia, e eu estava no 3º ano. Isso o ano passado, né? E lá, nessa escola, eu trabalhei durante 2 anos, e aí eu fui dispensada, e depois eu fui recontratada e fiquei mais dois anos. Lá nessa escola, eu fazia um pouco de tudo, gente. E nessa escola, eu trabalhava os 2 períodos, né? Eu trabalhava o dia todo. E de manhã, eu ficava com uma turma de maternal, que eles tinham 3 aninhos. E à tarde, eu ficava com uma turma de 2º ano do Fundamental 1, né? Que é a fase da alfabetização, que já adianto que é o que eu mais amava fazer, é a área que eu mais me sentia realizada, que era a alfabetização. Assim, gente, era um trabalho que eu gostava muito, sabe? Eu era muito feliz trabalhando lá. Eu não tenho do que reclamar, sabe? Do ambiente, das pessoas. Eu fiz muitas amigas. Mas acabaram acontecendo algumas coisas que me desanimaram no meio do caminho, sabe? E uma dessas coisas, eu não vou ficar aqui expondo o lugar, até porque isso não cabe. Mas a minha maior frustração era com o cenário geral da educação no nosso país, sabe? Eu gostava muito de ser professora, gosto até hoje, é algo que eu me sinto realizada, sabe? Dentro de uma sala de aula. Porém, assim, gente, a educação atual tá uma tristeza, sabe? Eu cheguei a trabalhar em escolas públicas também, né? Eu não tive apenas a experiência de escola particular. E assim, era muito desanimador, sabe? Às vezes eu me desdobrava em 15 pra poder fazer coisas legais, sabe? Dar o meu melhor ali mesmo como professora. E a gente não tinha esse retorno, sabe? E isso foi me frustrando muito, porque eu pensava assim, caraca, eu sou auxiliar e eu já tô tão frustrada com a profissão, imagina quando eu for professora. E aí, e além dessa frustração, né, com a profissão toda em si, eu acabei tendo algumas frustrações também em relação ao ambiente de trabalho, sabe? Eu tava ficando muito estressada, muito cansada. Eu tive que assumir algumas responsabilidades que eu não queria ter assumido, sabe? E isso acabou me consumindo de uma forma que eu já não tava sabendo lidar. E o meu marido, acho que desde
maio, junho do ano passado, ele já falava pra mim, cara, fica em casa, tipo, ou arruma um trabalho que você trabalhe meio período, você não precisa passar por isso e tudo mais. Só que eu cresci, gente, com os meus pais falando que eu nunca deveria depender de homem, sabe? Que eu tinha que ter a minha profissão, que eu não precisava depender de homem nunca na minha vida, né? O meu pai sempre me incentivou a primeiro trabalhar, ter carro, casa, pra depois eu pensar em casar. Porém, eu acabei casando bem nova, casei com 22 anos. Então, assim, era uma coisa que eu achava bacana, porém, eu não fazia, sabe? E o meu marido sempre conversava comigo. Eu falava, não, eu aguento, tá tudo bem. Só que aí, foram acontecendo muitas e muitas e muitas coisas. E eu fui ficando cada vez mais estressada, cada vez mais sobrecarregada, sabe? E isso começou a afetar a minha saúde, tanto mental quanto física, e também a saúde do meu casamento, sabe? Gente, tinha dias que eu chegava em casa e eu trabalhava das 8 até as 6. E eu tinha 1 hora de almoço. Eu chegava em casa, assim, tinha dia que eu literalmente chegava, tomava banho, comia, engolia alguma coisa, deitava e dormia até, sei lá, 8, 10 horas da noite, sabe? Às vezes não fazia comida, às vezes pedia pizza, pedia lanche, porque era o que era mais fácil, né? E aí eu comecei a engordar, comecei a ganhar muito peso, eu não tinha vontade de me cuidar, sabe? Então o trabalho acabou virando uma justificativa de tudo, sabe? Ah, eu não posso porque eu trabalho, ah, eu não posso porque eu tenho que acordar cedo. Então, tipo assim, a minha vida girava em torno do trabalho, sabe? E isso não estava me fazendo bem. E aí, quando foi em outubro do ano passado, a minha avó morreu, né? Ela faleceu, infelizmente, num acidente com os meus pais. E isso me fez repensar muitas coisas na minha vida, sabe? Sobre questões de prioridade, o que eu tava fazendo com a minha vida, sabe? E aí, depois de muita conversa com meu marido, né? Depois de muita conversa com Deus também, não foi algo que eu decidi da noite pro dia. Eu pedi muito direcionamento pra Deus nesse quesito. Na época, nós ainda liderávamos uma célula de adolescentes, né? Então eu conversei muito com Deus, pedi muito direcionamento e foi algo muito engraçado, porque era algo que eu não tinha certeza se eu realmente faria. Porém, depois que eu fiz, parece que as coisas, assim, se clarearam, gente. Foi até engraçado, sabe? Foi uma confirmação mesmo de Deus pra mim, sabe? E isso implicou também quando, né, eu e meu marido já estávamos tentando ter um filho nessa época, né? E eu não tava conseguindo engravidar, sabe? Eu não sei se o fator estresse do trabalho era algo que estava atrapalhando isso também, sabe? Também nem fui atrás pra saber se foi realmente isso. Mas enfim, eu estava muito desgastada emocionalmente, sabe? Eu não tinha vontade de fazer nada, eu tava... Ai, gente, eu só sobrevivia, eu não estava vivendo, sabe? E aí eu e meu marido, a gente sentou, a gente conversou, e aí eu decidi que ia parar de trabalhar, que eu ia ficar em casa, né? Ser uma dona de casa, né? Uma esposa e quem sabe, futura mamãe, né? E aí eu fui, pedi demissão, tudo bonitinho, cumpri aviso prévio. E assim, gente, hoje, 1 ano depois, eu entendo que esse foi o meu propósito, sabe? Acho que eu nasci pra ser dona de casa. Primeiro que eu não gosto muito de trabalhar, sabe? Sendo bem sincera. Essa coisa de rotina, de loucura, de acordar cedo, de ter que fazer um monte de coisa. Às vezes eu sinto um pouco de falta, assim, da rotina, né? De ser professora, de dar aula. Eu sinto muita falta disso. Às vezes também, não é todo dia, não. Mas eu acho que eu nasci pra ser dona de casa, gente, de verdade. E foi algo assim que eu fui aprendendo com o dia a dia, sabe? Cuidar da minha casa se tornou um prazer, sabe? Deixar tudo arrumado, cozinhar. Eu amo cozinhar, gente. Acho que é o meu hobby preferido. É cozinhar, é fazer coisas diferentes, sabe?
Eu fazia academia, eu me cuidava, então eu não era uma pessoa assim que vivo em função do meu marido, sabe? Tinha as minhas coisas também, tinha as coisas da igreja. Porém, o que acabou mudando nesse caminho foi a gravidez, né? E no começo eu perdi muito peso, e aí por conta disso eu tive que parar, né, com a academia. Foi algo que mexeu muito comigo, com a autoestima e tudo mais, mas é algo que eu tenho muito estabelecido na minha cabeça, de que quando o neném nascer, é algo que eu vou me esforçar muito pra manter, sabe? É o cuidar de mim, cuidar do meu corpo, porque eu sei que pelo menos pra mim, como mulher, é algo essencial, sabe? Eu não conseguiria abrir mão disso. Mas ter escolhido ser dona de casa, né, me dedicar 100% à minha família, ao meu lar, não foi uma decisão assim, foi algo que eu escolhi porque eu via beleza nisso, sabe? Eu acordar de manhã, preparar um café da manhã, preparar um almoço, preparar um jantar, deixar minha casa sempre cuidada, sabe? Cuidar do meu marido, agora futuramente, em breve, cuidar do meu filho. Pra mim é um trabalho assim, o mais gratificante que pode existir, sabe? E eu entendi que existe propósitos na vida. E, né, eu como cristã acredito que o homem, ele tem um papel e a mulher, ela tem outro papel, né? Ambos foram criados com papéis diferentes numa sociedade. E eu acredito muito que a mulher, ela tem essa coisa de cuidado, sabe? De cuidar da sua família, cuidar do seu lar. Claro que uma mulher, ela nunca vai poder deixar de ser uma empresária ou uma mulher de sucesso profissional, né? Eu acho que o importante é termos essa liberdade, sabe? De escolher ser uma mulher 100% focada no profissional, de não querer ter filhos, ou de não querer ter família, ou de ter uma família, mas querer trabalhar fora, mas também ter a liberdade de, tipo assim, eu quero ficar em casa só cuidando da minha família, sabe? E na verdade isso foi o mais difícil que eu tive que lidar quando eu parei de trabalhar, sabe? Eu escutei muitos comentários bem chatos, sabe? Até de pessoas de dentro da minha igreja mesmo, comentáriozinhos, de pessoas que não entenderam essa minha decisão, sabe? Nossa, por que ela fez isso? Tão nova, tanta coisa pra viver, só que pra mim é isso que eu tô vivendo, sabe? Ah, mas você não tem medo do seu marido te largar, te trocar por outro, você ficar aí sozinha com seu filho, sem emprego? E, gente, é uma coisa assim, muito bem estabelecida no meu casamento. O dia que eu quiser voltar a trabalhar, vou voltar a trabalhar a hora que eu quiser, sabe? Não é algo que, o meu marido impôs pra mim e eu tenho que obedecer. Não, é uma missão conjunta de nós dois. Nós dois acreditamos nesse propósito e nós dois fazemos esse propósito dar certo. Eu acredito que a gente não casa, a gente não tem que viver com uma pessoa do nosso lado pensando que, um dia ele vai me largar, um dia pode acontecer. Gente, um dia pode acontecer, mas também um dia não pode acontecer. Então eu não me apego muito nisso, até porque, assim, eu confio muito em Deus, sabe, gente? E ficar vivendo nessa insegurança de que, a qualquer momento meu marido pode me largar e eu me lascar sozinha, é você não ter confiança nenhuma naquilo que Deus prepara, sabe? Pelo menos essa é a minha visão. Então, assim, se um dia o seu marido te largar, gente, eu vou arrumar um trabalho, vou cuidar do meu filho, tudo dentro da lei, tudo pré-estabelecido, mas é algo que eu não penso porque, tipo assim, casamento pra mim é sagrado, então divórcio é algo assim, em casos extremos, sabe? Em casos de traição, em casos de agressão, eu não vou separar do meu marido porque ele não me deu bom dia hoje, sabe? Eu não sou assim. Eu e meu marido, nós estamos juntos há quase 10 anos. Então, assim, a gente já passou por muita coisa, sabe? E a gente tem essa relação muito bem pré-estabelecida, sabe? De um ser muito sincero com o outro. E pra mim, o mais importante é o propósito, sabe? É o cuidar do meu lar. É me preocupar em ser uma mãe boa pro meu filho, é ser uma boa esposa pro meu marido, uma boa mulher que cuida do seu lar, sabe? Isso pra mim é motivo de orgulho. E eu sei que perante o Senhor, isso é algo extraordinário.
Mas essa é a realidade que eu vivo. Eu sei que tem muita mulher, né, que vive uma realidade diferente da minha. Hoje, graças a Deus, a gente consegue, né, eu consigo ter essa liberdade de querer trabalhar ou não, né? Nós não somos ricos, milionários, eu não sou nenhuma esposa troféu que lava o cabelo no salão toda semana, mas a gente vive uma vida muito confortável, sabe? Com muita graça de Deus, com muita bênção mesmo do Senhor, sem a gente merecer nada, sabe? Então, eu aproveito. Então, pra mim, foi uma decisão que mudou a minha vida, sabe? Hoje eu sou muito mais feliz, eu agradeço muito a Deus por ter a possibilidade de ter passado a minha gravidez em casa, sabe, tranquila, sem me estressar. Eu fiquei muito mal, a gravidez me fez muito mal, de saúde, né, de vômitos, Eu tive muito efeito colateral da gravidez, e assim, eu agradeço todos os dias por eu ter passado por isso no conforto da minha casinha, sabe, de boinha, sem ter que lidar com problemas de trabalho e essas coisas, sabe? Então é algo que eu agradeço muito a Deus. Eu sei que eu sou muito privilegiada num país como o nosso. Então assim, foi uma escolha que eu fiz. Eu não me arrependo nem um pouco dessa escolha. Talvez eu pode ser que eu volte a trabalhar daqui 5 anos, 10, 20, 30 anos. Não sei, só o Senhor sabe. Mas assim, eu tento viver muito hoje, sabe? Eu sou muito ansiosa, eu sofro muito por antecedência, sabe? De coisas que nem aconteceram ainda, eu já tô sofrendo. Então, assim, é um assunto que eu vivo o agora, sabe? O hoje. Hoje é algo que me faz muito bem, que eu estou muito feliz, sabe? E eu não me preocupo com o futuro, sabe? Pra mim, o mais importante é ver o meu casamento bem estruturado, sabe? O meu lar bem cuidado, o meu filho ser bem tratado, sabe? Ter aquele cuidado de mãe mesmo, sabe? Por mais que, né, eu trabalhei com criança pequena, então assim, as professoras cuidam muito bem, creche vai cuidar bem do seu filho, mas não é um cuidado de mãe, sabe? Isso pra mim é o que dá o gosto, sabe? É de ver o meu filho crescendo bem, forte, feliz, comigo ali do lado, acompanhando cada passo dele. E sabe? É uma escolha que eu sei que não é pra todas as mulheres, sabe? Eu entendi que esse era o meu propósito, mas eu sei que não é toda mulher que vai ter esse propósito, sabe, né? Até porque tem mulheres que o propósito delas vão ser uma grande médica que vai descobrir, que vai tratar várias pessoas, e também tem mulheres que o propósito delas é ali dentro do lar delas, sabe? Hoje, a minha casa, a minha família, eu trato como o meu principal ministério, sabe? E quando eu entendi isso, tipo assim, as coisas clarearam muito, sabe? Mas essa é a minha experiência, né? Pode ser que não seja a sua experiência, pode ser que seja parecida, pode ser que não seja. Eu quis compartilhar um pouquinho, falar, né, um pouquinho aqui também, às vezes ficar só gravando o vlog, conversar um pouco. Não sei se alguém vai assistir este vídeo até o final, não sei se alguém vai discordar, se vai me xingar nos comentários, não sei. Essa é a realidade que eu vivo, sabe? Esse canal é um diário pessoal meu, então é algo que eu penso, sabe? Se você tem dúvidas, né? Se você tem a oportunidade de ser uma dona de casa, mas ainda fica ali naquela dúvida, igual eu fiquei, assim, pedindo direcionamento pro Senhor, gente, as respostas vêm, sabe? E pra mim foi assim, e eu tenho certeza que para as outras pessoas não vai ser diferente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A intenção desse vídeo foi compartilhar aqui, deixar registrado aqui no YouTube, né, um pouquinho de como foi pra mim tomar essa decisão, sabe? De como tem sido essa experiência pra mim. Pode ser que daqui, sei lá, 1 ano eu faça um vídeo completamente diferente desse, mas são fases, né? Mas se você ficou até aqui, muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um likezinho pra me ajudar. E se você também viveu essa experiência, né, de ser dona de casa, comenta aqui embaixo como que foi pra você, como que não foi, se você tem dúvidas, se você concorda, se você não concorda, tá? Sem me xingar, por favor. E é isso, então, beijinhos e até o próximo vídeo.